Bom dia, meninas! Hoje nós vamos conversar sobre o terceiro capítulo do livro O Saci, no nosso Clube do Livro das Violetas. E o nome do nosso terceiro capítulo é Medo de Saci. Ele é bem curtinho, diferente do capítulo anterior, capítulo 2, Sítio de Dona Benta, que era um capítulo maior. Mas é um capítulo bem interessante também. Eu vou compartilhar aqui a tela da apresentação que eu fiz para vocês sobre o meu diário de leitura, que vocês devem estar fazendo também o de vocês, para a gente conversar sobre o nosso capítulo. E também vou aproveitar para lembrar vocês de interagir com a gente pelo Instagram e também pelos comentários no vídeo no YouTube, porque como as nossas aulas ainda não estão podendo voltar a ser presencial, eu quero saber o que vocês estão achando do livro. Então, conta para mim lá. Então, vamos começar. No capítulo Medo de Saci, o Pedrinho está conversando com a Dona Benta, que está tricotando na varanda, falando que ele quer ir caçar na Mata Virgem. Ele é muito corajoso, ele vai pegar o bodoque dele e quer ir caçar na Mata Virgem. E aí a Dona Benta alerta para ele várias coisas que tem na Mata Virgem que são perigosas e que talvez não seja uma boa ideia sim ele ir sozinho ou bom tomar cuidado. Ela fala que tem onça pintada, ele fala que não tem medo de onça pintada. Que se ele vê uma onça pintada, ele pega o bodoque, joga as pedrinhas na onça com o bodoque e dá umas pelotadas e a onça vai embora. Ele acha que é assim. E a Dona Benta alerta, fala, não, teve uma vez que uma onça pintada veio aqui e matou o novilho da vaca moxa. E aí Pedrinho não dá tela. Aí Dona Benta olha e fala assim, muito valentão, senhor, né? Nem parece que é aquele menino que veio aqui correndo dentro de casa, que levou uma picada de vespa no meio do nariz e ficou com medo. Ele fala, não, de vespa tem medo. Vê se tem cabimento, medo do Pedrinho. Ele não tem medo de onça, mas ele tem medo de vespa. E Dona Benta continua, ele está determinado a ir para a mata fazer a caçada dele. Dona Benta fala, tem cobra. Ele fala, não, cobra também não tenho medo não. A gente pega as pau, bate na cobra e pronto, não tenho medo de cobra. E aí Dona Benta fala, muito bem, também tem caranguejeiras, que é essa aranha peluda aqui, bem feia. Ele fala que também não tem medo de caranguejeira, que ele mete o pé em cima da caranguejeira e pronto. E aí Dona Benta fala, e tem também saci. Quando Dona Benta fala que tem saci, o Pedrinho emudece, ele fica assim, sem palavras, porque ele morre de medo de saci. Mas não é só ele, todo mundo tem medo de saci, os meninos do campo e os meninos da cidade. Mas é muito esquisito, né, esses medos do Pedrinho. Ele tem medo de vespa, mas não tem medo de nenhum desses outros 3 bichos aqui, que são muito mais feios que vespa. Também tem medo de saci, né? Mas vamos ver como é que a história vai seguindo lá para frente. Bom, Pedrinho é uma criança da cidade e ele vai só passar as férias no sítio da Dona Benta. Ele não mora no campo. E também tem as crianças do campo. E os medos do Pedrinho é bem parecido com o medo de gente da cidade, porque nenhum desses outros bichos aqui, ó, a gente vê com frequência na cidade. A gente não vê muita onça, a gente não vê muita cobra, nem muita caranguejeira, mas vespa a gente vê. Então, talvez esse medo do Pedrinho, na verdade, ele fala que não tem medo de nenhum desses outros bichos grandes, porque ele não conhece direito, né? Ele não escuta as histórias sobre os perigos que esses bichos podem causar. A Dona Benta até fala que a onça foi lá e pegou o novilho da vaca moxa e ele não se abala, mas é porque ele não é parte do dia a dia dele, ele não está familiar com os perigos que esses bichos de fato representam. Mas a da Vespa ele conhece. Vespa ele conhece porque também tem Vespa na cidade. De Vespa ele tem medo. Então a gente tem medo do que a gente conhece. Do que a gente não conhece é difícil ter medo. Os medos das crianças da cidade e do campo, então, são diferentes. Apesar de que todo mundo tem medos assim. Tanto quem mora na cidade quanto quem mora no campo. E quais são os medos das crianças da cidade?
Porque Pedrinho disse que não tem medo de nenhum desses bichos aqui, que com certeza as crianças do campo têm medo. Se você perguntar para uma criança que mora no campo ou mora numa fazenda e perguntar se ela tem medo de onça, de cobra, eu acho que ela vai dizer que tem. E na cidade, além de Vespa, quais são os nossos medos? Bom, atualmente todo mundo, tanto a gente do campo quanto a gente da cidade, está com medo do coronavírus, né? A gente está em casa sem poder sair, tá todo mundo com medo, porque a gente conheceu esse vírus e a gente viu como ele é destruidor, como ele é perigoso. Antes, quando a gente só ouvia falar, a gente não tinha como ter medo. A gente teve medo depois que ele chegou aqui e a gente viu, né? E conheceu como que é, qual o potencial de perigo que ele representa para a gente. Bom, eu vou deixar essa pergunta para vocês responderem no diário de leitura de vocês. Quais são os medos das crianças da cidade? Vocês vão fazer uma lista das coisas que vocês têm mais medo, que vocês conhecem, claro, né? Porque aquilo que a gente não conhece, a gente não tem medo. E eu trouxe aqui algumas palavras novas também, que eu encontrei lendo o capítulo. E as de vocês podem ser diferentes. Mas eu achei novilho uma palavra diferente. E novilho quer dizer boi novo, almalho, bezerro. É como se fosse o filho da vaquinha. E é justamente isso, que foi aquele que a onça pintada foi lá no sítio todo na benta e abocanhou. E também tem urutu. Urutu é uma espécie de cobra. Alguns animais têm várias espécies, né? No caso, a família de cobras da jararaca tem várias espécies dentro da mesma família. E aí, essa cobra aqui, ela tem algumas características que a distinguem das outras, especialmente esse desenho no corpo dela e as cores. E aí, por conta disso, do tamanho dela, porque as jararacas normalmente são cobras maiores e mais grossas assim, então ela faz parte desse grupo, né, de réptil, e o que diferencia ela é a cor e esses desenhos no corpo aqui da pele dela. Bom, meninas, esse foi o nosso capítulo 3, ele é menorzinho, mas ele é bem interessante, e ele discute uns assuntos muito atuais, né, sobre medo, e a gente está vivendo num cenário de medo, né, atualmente, mas vamos seguindo confiantes e estudando, e quanto mais a gente conhece as coisas, mais preparada a gente está para enfrentar os nossos medos. Então, se a gente adota todas as medidas de proteção, se a gente segue as orientações dos médicos, se a gente obedece os nossos pais, quando os nossos pais falam para a gente fazer uma coisa, porque eles já sabem, já têm mais experiência de vida do que a gente, eles sabem o que é perigoso e eles sabem o que tem que fazer para evitar o perigo. Então, quanto mais a gente conhece as coisas, ao mesmo tempo que a gente pode ficar com medo, a gente também aprende a lidar com elas. Então, essa é a mensagem do capítulo 3, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando do livro. Contem para mim o que vocês acharam lá no Instagram ou no comentário dos vídeos do YouTube ou ainda em mensagem pelo WhatsApp, que eu vou adorar receber o feedback de vocês, o retorno de vocês, tá bom? Um abraço.